essa grande nuvem de testemunha, né? Essa galeria da fé, esses irmãos estão aqui, eles não são testemunhas para nos julgar, para nos condenar, mas eles são testemunhas para nos mostrar que é possível. Eles são testemunhas para que nós olhemos todos os dias para esse capítulo 11 de Hebreus e tenhamos força, tenhamos ânimos, né? Quando a gente pensar assim, puxa, tá difícil, tá complicado, eu não vou conseguir. Aí você vai lá e dá uma olhadinha na vida de Daniel, você vai lá dar uma olhada na vida de Moisés, você vai ver que tudo que você está passando, não desprezando a sua luta, mas é bem pequeno diante de tudo que esses homens viveram. E eles permaneceram, né? Eles se posicionaram diante de Deus até completar a sua carreira. E aí no 12, a gente tem aqui o Senhor nos chamando, né? O autor de Hebreus, ele diz assim, que é para a gente correr essa carreira, né? Eu sempre digo que nós temos um lugar para chegar em Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu já me converti, já me batizei, e está tudo certo. Não é só isso. A Bíblia diz assim que nós temos que chegar à estatura de varões perfeitos, né? De homens e mulheres perfeitos diante de Deus. Essa perfeição não quer dizer assim, alguém que nunca erre, mas alguém que está sempre buscando a perfeição, alguém que está sempre buscando, que não está parado, né? Tem um versículo que eu não me lembro agora onde está, mas que diz assim que aqui não é o nosso descanso, mas é para nós nos levantarmos e andarmos, né? E aqui o autor diz assim que nós estamos numa corrida, nós temos uma carreira que o Senhor propôs para nós, né? Uma carreira que nós vamos conseguir alcançar, vamos, através da fé, da perseverança, da disciplina, né? Mas ele começa dizendo assim, para nós deixarmos todo embaraço e pecado, e diz assim que tão de perto nos rodeia, né? Às vezes nós temos a sensação que nós estamos muito longe do pecado, nós estamos muito longe do embaraço, mas nós não estamos, irmãos. Ele está perto, né? A Bíblia diz assim que ele está próximo de nós, e a palavra está nos dizendo isso. Só que ela diz assim também, ela nos convida, ela nos exorta, ela nos chama a atenção sobre isso, para que a gente possa deixar todo pecado, todo embaraço que estão de perto nos rodeia. E o que, que é esse embaraço? Né? O que, que seria um embaraço na nossa vida? Eu fui pesquisar o que, que significa embaraço. Embaraço é impedimento, obstáculo, estorvo, dificuldade, perturbação, atrapalhação, algo que imobiliza e atrapalha de nós caminharmos perfeitamente. Então, eu quero pensar com você hoje, quero chamar a sua atenção, né? Assim como o Espírito Santo chamou a minha atenção, de nós identificarmos o que, que tem nos embaraçado, o que, que tem nessa carreira, muitas vezes nos tornado vagarosos, né? Porque o Senhor nos chama a correr uma carreira, sim, e não ficarmos andando de uma forma vagarosa, cai hoje, levanta amanhã, hoje eu estou muito bem, hoje eu já estou muito mal, porque eu vi coisas que eu não gostei, eu presenciei coisas que eu não gostei, e eu não tenho forças para lutar contra isso, e aí você vai se deixando embaraçar. Né? E a minha palavra diz assim, a minha Bíblia diz assim, que é algo que se enrosca no seu pé e te deixa lento, te deixa vagaroso. Né? E o Espírito Santo começou a falar muito forte isso no meu coração, que eu preciso identificar na minha vida o que, que tem sido esses embaraços. Porque às vezes a gente pensa assim, mas é só um embaraço, isso aqui não é pecado. Né? Isso aqui não está me afastando de Deus porque não é pecado. Agora, o grande problema do embaraço é que se você não cuidar, ele vai virar um pecado. Né? Outro dia eu estava observando aqui em casa e eu não estava muito bem. Então eu não consegui limpar em cima do meu armário. E na primeira semana era só um pozinho que estava lá em cima, né? Não era uma sujeira pesada, era só um pó. Se eu tivesse passado um pano úmido, eu teria removido tudo aquilo. Mas aí, como eu não estava muito bem, eu fui deixando, passou mais ou menos uns 15, 20 dias sem que eu limpasse. E depois que eu subi para limpar, estava uma sujeira já misturada com gordura. E ela já tinha formado uma crosta em cima do meu armário, que foi muito difícil para me remover. Então, aí eu já tive que colocar desengordurante, já tive que pegar uma esponja, eu tive que usar força no braço. Então, o embaraço é a mesma coisa na nossa vida. Ele chega, se você não identificá-lo e já não removê-lo da sua vida, ele vai ficar ali, só que depois ele vai se tornar um pecado. Então, nós precisamos identificar o que, que tem nos embaraçado, o que, que tem nos impedido de correr essa carreira com desenvoltura, com graça.
da forma que Jesus quer que nós corramos. Né? O embaraço pode ser muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, eu estava também vivendo uma situação e o Espírito Santo começou a me incomodar. Tinha um programa que passava na televisão todo domingo e todo domingo eu ficava ansiosa para assistir esse programa. Isso é pecado? Não é pecado, porque não era um programa que tinha nada que fosse moral, mas era algo que estava me embaraçando. Porque o tempo que eu estava sentada ali assistindo aquele programa, eu podia estar lendo a palavra, eu podia estar compartilhando a palavra com algum irmão, eu podia estar orando, eu podia estar ouvindo um louvor, e aquilo estava me roubando, estava roubando o meu tempo. Né? E uma das coisas que o embaraço sempre vai trazer sobre nós é isso, ele vai roubar o nosso tempo. Por quê? Porque hoje, qual é a coisa que nós temos de mais precioso? É o nosso tempo. Né? Às vezes a pessoa pensa que é o dinheiro, que é bem material, mas não é. É o nosso tempo. E se o diabo ele conseguir nos embaraçar para roubar o nosso tempo, ele já está com meia vitória ganha sobre nós. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos o dia inteiro e nos embaraçamos e não conseguimos ler, não conseguimos orar, não conseguimos ter um tempo de qualidade, às vezes até com a nossa família, com filhos. Por quê? Porque você está embaraçado com uma série de coisas. Às vezes são coisas que são legítimas na nossa vida. Às vezes é o trabalho. Às vezes você ora e fala, Senhor, me dá um trabalho, né? Melhor, me ajuda. Aí o Senhor vem e te abençoa e te dá aquele trabalho. Só que aquele trabalho se torna um embaraço na sua vida. Às vezes você fala assim, Senhor, me dá um relacionamento, né? Eu preciso casar, eu preciso constituir família, o Senhor te dá um relacionamento, só que aquilo se torna um embaraço na sua vida. E aqui, em Hebreus, ele nos chama a estarmos atentos, porque tudo começa com um embaraço que tão de perto nos rodeia. Nós temos que identificar esses embaraços e eliminar eles nas nossas vidas. Né? Através do Espírito Santo, falar Espírito Santo, alguns a gente conhece, a gente sabe identificar, né? E aí a gente precisa começar a eliminar tudo isso, tirar tudo isso da nossa vida. Ele fala assim que é todo pecado e todo embaraço. Então, às vezes, nós identificamos algumas coisas, só que nós gostamos delas. Né? A gente gosta disso. Então, você fala assim: olha, isso aqui não é um pecado, isso aqui não está atrapalhando ninguém, isso aqui não está incomodando ninguém, mas está incomodando muitas vezes o Espírito Santo. Né? Porque nós somos casa, nós somos morada dele, ele está conosco em todo tempo, todos os dias, como declara a palavra. E muitas vezes, esse embaraço do qual você gosta, do qual você muitas vezes não quer se livrar, né? Eu ouvi um pastor uma vez falando de alguns pecados e alguns embaraços que a gente tem como bichinho de estimação. Você sabe que aquilo ali não tá bom, você sabe que aquilo ali não agrada a Deus, mas você não abre mão, porque agrada a sua carne. Só que aqui, o que que o autor ele diz? Para a gente deixar todo pecado, todo embaraço. Não é só os que é cômodo para você, não é só os que você acha que tá bom, mas é todo. Então aqui ele nos chama a fazer uma análise, a olhar para dentro de nós e ver tudo que está embaraçando, tudo que está nos impedindo, irmãos, porque assim, nós estamos vivendo últimos dias, né? Nós estamos nos fins dos tempos. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como discípulos do Senhor, sabe? Ter uma carreira que agrada o Senhor, caminhar de forma que agrade o Senhor, não de forma que nos agrade, né? Muitas vezes nós estamos caminhando, mas a forma que nos agrada, mas nós temos que caminhar da forma que agrada o Senhor, né? Que alegra o coração do Senhor. Então vamos ficar atentos, né? Uma das coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é ficar atento a todos os embaraços, encontrá-los e eliminá-los da nossa vida. E ele fala também do pecado. E aí também eu fui, né, ver o que que é pecado, né? O pecado, como nós sabemos, é errar o alvo, né? É errar o alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. Todos os dias. Todos os dias ele tem que ser o nosso alvo. Todos os dias ele tem que ser o mais importante, ele tem que ser o mais necessário, ele tem que ser a prioridade. Né? Às vezes a gente prioriza tantas coisas no nosso dia e a gente se esquece do Senhor. Né? A gente se esquece de alegrar o coração do nosso Deus. E Ele está ali o tempo todo nos esperando, o tempo todo olhando para nós, o tempo todo ansiando por um tempo conosco. Né? Eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante, que fala assim que Jesus, quando ele diz assim, né, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Né? Ele já está lá no secreto, ele já está lá nos esperando, ele está lá todos os dias. Só que, infelizmente, às vezes a gente passa por esse dia, a gente não entra no secreto, a gente não vai até ele. Né? A gente não vai ouvir o que ele tem para nos dizer, a gente não vai ouvir o que está no coração dele.
E aí, às vezes, a gente tem um dia difícil, um dia complicado, e muitas vezes a gente não entende por quê. Por quê? Porque você não parou para ouvir aquele que te conduz. Você não parou para ouvir aquele que vai te dar todas as direções necessárias para sua vida. Né? Então, pecado é errar o alvo, é mudar de direção, é se perder da rota. Né? Nós não podemos nos perder no meio da nossa caminhada. Né? Nós temos que estar com os nossos olhos aonde? O autor fala assim, né? O escritor aqui de Hebreus diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O problema é que muitas vezes nós olhamos para muitas outras coisas. Né? A gente olha por irmão que às vezes você julga e acha que o irmão está fazendo alguma coisa de errado, às vezes você está olhando para o pastor, às vezes você está olhando lá para o seu patrão, você começa a olhar para muitas coisas e você tira os seus olhos de Jesus. Irmãos, todas as vezes que nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós estamos fadados à derrota. Porque é Ele que nos direciona, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar toda a graça que nós precisamos para chegar no alvo, para chegar no fim dessa carreira, que é Ele é o nosso próprio alvo, Ele é o nosso objetivo, né? Então, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. A primeira lição é combater o pecado, né? E como que nós vamos combater o pecado? Como que nós vamos combater o embaraço na nossa vida? Sempre através da palavra, sempre buscando uma vida de santidade. A palavra é a arma, né? A Bíblia diz assim que nós somos limpos pela palavra que nós já temos ouvido, que nós temos aprendido, né? Nós temos aprendido assim muito, temos recebido muito, mas eu sempre digo que a quem muito é dado também muito vai ser cobrado, né? Então nós temos que estar prontos para isso também. Então como que nós vamos eliminar os pecados e os embaraços da nossa vida? Vivendo a palavra, colocando a palavra em prática, fazendo dela o nosso estilo de vida, né? Amando a palavra. O que o salmista dizia lá no Salmo 1º, né? Eu medito nessa palavra de dia e de noite. Eu amo essa palavra. E aí eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Dou os meus frutos na estação própria, as minhas folhas não caem, tudo que eu faço prospera. Por quê? Porque eu estou junto dessa palavra, eu estou junto do mover das águas do Espírito Santo. É nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos, é nesse lugar que nós vamos conseguir combater todo pecado, todo embaraço que de perto tem nos rodeado. Às vezes nós pensamos assim, mas eu sou forte, eu não caio nisso, eu jamais vou passar por essa situação, eu jamais vou viver esse pecado. Irmãos, não confie no seu braço, não confie na sua força. Né? A Bíblia diz assim, para nós não é, confiarmos em nós mesmos, mas para tudo nós precisamos reconhecer o Senhor, reconhecer em todos os nossos caminhos. Né? Nós que estamos de pé, a palavra diz que é para nós orarmos, para não cairmos. Então nós precisamos estar muito atentos nessa nossa caminhada, nessa nossa corrida. Né? Nós precisamos estar muito atentos a quem nós amamos, a quem nós queremos servir, quem é realmente o nosso foco, o nosso objetivo. Né? E através da palavra e de uma vida de santidade é que nós vamos conseguir identificar os embaraços e eliminá-los e combater todo o pecado na nossa vida. Porque é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos santifica, é ela quem nos revela quem é Jesus todos os dias. Então nós temos que amar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, assim, de uma forma muito profunda. Né? Às vezes eu fico pensando, nós somos tão ricos, né, espiritualmente, sim, porque a gente tem essa palavra que é um manual, é uma bússola, né? Aqui tem tudo que nós precisamos. Só que às vezes nós somos preguiçosos, né? A gente não pega esse testamento, a gente não pega essa palavra para examinar, para comer, sabe, para realmente se alimentar. E aí é onde muitas vezes nós ficamos fracos. E às vezes nós não entendemos por que, que nós estamos tão embaraçados, por que, que nós não estamos conseguindo correr de uma forma eficaz essa carreira. Então, um dos ingredientes principais para que a gente vença todo pecado, todo embaraço, é se alimentar da palavra, se encher da palavra, é buscar uma vida de santidade. Né? O terceiro ponto que eu peguei desse texto, ele fala assim, correr com paciência e perseverança. Aí eu fui ver também o sentido das palavras. Perseverança significa conservar-se firme e constante em um sentimento, uma atitude ou uma resolução. Isso é perseverança. Capacidade de aguentar ou manter-se firme em face da dificuldade. Então, vocês entendem? É assim que o Senhor quer que nós corramos, né? Nos mantendo firmes, constantes,
né? Firmes diante de qualquer sentimento, de qualquer coisa que possa vir nos afligir, assim como foi os nossos heróis da fé, que a gente viu lá no capítulo 11. Né? Homens e mulheres que não se encurvaram diante da luta, da dificuldade, dos temores, né? Dos escárnios, mas que permaneceram firmes. Né? É a capacidade de aguentar, de se manter firme diante das dificuldades. É assim que o Senhor quer que nós corramos. Né? Não é desfalecendo. Hoje eu estou de pé, amanhã, ô Anderson, como que você está? Estou mais ou menos. Né? Isso não quer dizer que você não vai ter o dia mal, porque a Bíblia fala do dia mal. O dia mal vem. Só que quando o dia mal chega, os nossos olhos precisam estar em Jesus. Porque Jesus é muito maior do que qualquer dia mal, do que qualquer dificuldade, do que qualquer luta. Né? E é por isso que nós precisamos nos manter firmes, olhando para Ele todos os dias, porque é assim que nós vamos aguentar, é assim que nós vamos nos manter firmes diante das dificuldades. E aí outra palavra que ele diz, com perseverança e paciência, nós devemos correr essa carreira. Eu fui também no sentido de paciência. Paciência é a virtude que consiste em suportar males, incômodos, queixas. Paciência é tolerância, característica de alguém que não perde a calma, capacidade de controlar contrariedades e infelicidades. É sossego, característica de uma pessoa equilibrada, que se mantém no controle sem perder a calma ao longo do tempo. Estado de alguém que suporta esperar por algo. Então é assim que o Senhor quer que nós estejamos, perseverantes e pacientes, né? Prontos a esperar, sossegados nele, sabendo que ele está conosco todos os dias. Né? Uma das expressões que eu mais amo na Bíblia é quando a palavra diz que ele é Emanuel. É lindo saber que ele é Emanuel, que ele é Deus conosco. Sabe que nós nunca estamos só. Ele nos deu uma carreira onde nós vamos ter muitos obstáculos, onde nós precisamos alcançar o alvo, mas ele diz assim: eu estou com você todos os dias. Você não está só. Eu não te larguei para você correr sozinho, mas eu estou com você. Eu estou, através do meu Espírito Santo, te amparando, te conduzindo. E é muito interessante essa expressão, quando diz que o Espírito Santo nos conduz. Eu fui pesquisar sobre isso também. E conduzir significa tomar pela mão e te levar até o destino final. Né? Então, quando a palavra diz assim que o Espírito Santo nos conduz, está dizendo assim que ele está nos pegando pela mão e que ele vai nos conduzir até o nosso destino final, que é Jesus. Então, isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, assim, nós temos uma carreira, mas nós não estamos só. Nós temos esse grande amigo, esse grande aliado, que é o Espírito Santo, que está conosco todos os dias, para nos conduzir, para nos levar até onde nós precisamos chegar. Né? Eu queria só, Anderson, você pode ler 1 Coríntios 9, 24 até o 27, por favor? Vinte e quatro, 27. Isso, do 24 até o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém, irmãos. Eu quero que vocês pensem comigo, né? Ele fala aqui que numa carreira, numa corrida, né? A gente está aí na época de Olimpíadas, a gente tem visto, né? Eles correm por uma coroa incorruptível, né? Eles correm para ganhar uma medalha, que é ótimo, que é maravilhoso, mas é corruptível. Um dia isso vai se acabar. Nós, aí Paulo diz assim que nós, porém, corremos para alcançar aquilo que é incorruptível, aquilo que é eterno, né? Nós corremos para alcançar um dia estar com o Senhor na glória.
Então, nós temos que ter motivação nessa corrida, né? Paulo diz assim que ele subjuga o corpo dele, né? Que ele, como um atleta, ele vai levando o corpo dele à servidão, ele vai levando o corpo dele a sacrifícios, ele vai levando o corpo dele a ser escravo dele, não ele ser escravo do corpo dele, né? Então, aqui, o que Paulo está nos ensinando? Que nós precisamos combater a preguiça, o desânimo. Uma vez eu achei assim, interessantíssimo, já estava pregando, ele falou que desânimo é pecado, e é verdade. Né? Às vezes a gente fala, eu estou desanimado de ir para a reunião hoje, eu estou desanimado de orar, eu estou desanimado de lutar para ter comunhão com o Anderson, eu não vou mais me esforçar para isso. Isso é pecado. Você tem que aprender a renunciar a essas coisas na sua corrida, para que a sua corrida seja bem sucedida, para que você tenha êxito naquilo que Deus tem para a sua vida. Paulo diz assim que ele castigava, né? Minha avó fala assim que ele castigava o corpo dele com dureza, né? Nessa corrida nós vamos ter que mortificar a nossa carne, mortificar os nossos sentimentos, né? Porque quem vive de sentimentos não alcança propósitos. Quem vive por circunstâncias não alcança propósitos. Porque os propósitos de Deus nós vamos alcançar através de sermos racional, através da palavra, através da ajuda do Espírito Santo. Não é pelas nossas emoções. Então nós temos que aprender a mortificar nossa carne, mortificar os nossos desejos, os nossos sentimentos e viver para o Senhor. Né? Porque Paulo fala assim, que ele luta, mas ele não luta como as pessoas lutam no estádio. Ele não bate como se ele estivesse batendo no vento, mas ele tem um objetivo claro, ele tem um propósito claro para onde ele está indo, né? Ele fala assim, ó, vou ler tudo de novo. Tá numa corrida, todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputam a sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar muitas coisas que os impedem de fazer o melhor. Então, assim, o Senhor quer que nós façamos o melhor nessa corrida. Ele quer o melhor de nós. Ele quer o nosso melhor tempo. Ele quer o nosso melhor esforço. Ele quer as nossas renúncias. Ele quer as nossas entregas. Então, o melhor tem que ser para o Senhor. Aí ele fala de um atleta, né, que se sacrifica para obter uma coroa que dura muito pouco, que é corruptível, né? Ele diz, porém, nós fazemos para obter uma coroa que é eterna. Aí ele diz, eu corro direto para o alvo, né? Eu estava observando esses dias os corredores, quando eles estão correndo, eles não se distraem com nada, irmãos, com nada. Eles vão correndo assim fixamente, olhando para a linha de chegada. Não sei se vocês já repararam isso. Eles correm assim, totalmente voltados para o alvo deles. E assim nós temos que ser. Nós não podemos nos distrair com a plateia que está ao nosso redor. Nós não podemos ficar olhando para as coisas que estão ao nosso redor. Porque se nós pararmos e ficarmos olhando para o que está ao nosso redor, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Né? Uma coisa assim também que eu percebi nos atletas é que como eles valorizam os equipamentos, né? Você não vê um corredor com uma mochila nas costas tentando levar pesos, você não vê com roupas pesadas. Por quê? Porque ele se desfaz de tudo que pode impedir, de tudo que pode tornar ele vagaroso, né? De tudo que pode impedir ele de chegar no objetivo dele. E aí o Espírito Santo estava falando comigo também, uma coisa muito importante é o sapato, é o tênis que eles usam. Precisa ter um bom amortecedor, precisa ser um tênis muito leve. E aí eu estava pensando, o que calça os nossos pés? A palavra de Deus, né? O salmista fala que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. Então, o nosso tênis, né, nessa corrida, precisa ser a palavra. A palavra precisa calçar os nossos pés para que a nossa caminhada seja mais leve, para que ela seja amortecida, para que a gente consiga correr com desenvoltura e chegar onde Jesus quer que nós cheguemos. Né? O quarto ponto que eu queria ler, e também já está finalizando, pontos principais para sermos bem-sucedidos em nossa carreira. Né? O que fazer para a gente ser bem-sucedido nessa carreira? Como que eu vou ser bem-sucedido nessa carreira? Né? Eu acho que o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele teve aqui, ele teve uma carreira curta, foram 33 anos, mas ele foi um exemplo de sucesso na carreira dele. E uma das coisas assim que foi o principal para Jesus é que ele ouvia o Pai. Né? Ele dizia assim, a minha comida e a minha bebida fazer a vontade do meu Pai. Tudo que ele ia fazer, isso eu ouvi do meu Pai, por isso eu estou fazendo. Né? Esta é a vontade do meu Pai. Então, um dos ingredientes para termos uma carreira bem-sucedida é estarmos com o nosso coração, os nossos ouvidos sintonizados à vontade de Deus. É saber o que ele quer, é saber o que ele tem.
né? Porque para cada um de nós o Senhor tem coisas específicas, né? O que ele tem para o Anderson é diferente do que ele tem para mim, né? Jesus não nos dá em massa o que ele tem, mas ele trata com cada um de nós de forma específica, ele fala com cada um de nós como deve ser a nossa carreira, como nós devemos correr essa carreira. Cada um tem a sua diretriz através do Espírito Santo. E uma das coisas principais é nunca perder o foco, nunca. Né? Nunca se distrair. A gente pega lá as 10 virgens e a gente vê que 5 estavam muito distraídas, né? Distraídas. E nós estamos vivendo num mundo que o tempo todo ele está tentando nos distrair com tudo. É a mídia, é a televisão, tudo que está ao nosso redor, né? O mundo ele é um entretenimento enorme que está o tempo todo tentando nos distrair, nos tirar do foco, nos tirar da vontade de Deus. O mundo tem uma beleza, né? Nós não podemos negar isso. A Bíblia fala, né, da beleza que há no mundo, só que a beleza incomparável, muito maior, está em Jesus. Por isso nossos olhos precisam ser atraídos para a beleza e para a santidade de Jesus todos os dias, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos. Então, um dos ingredientes é nunca perder o foco, nunca, né? Nunca viver a nossa própria vontade. Jesus nunca fez a vontade dele, nunca. Né? É a prova que a Bíblia diz assim, que ele se esvaziou de si mesmo para fazer a vontade do Pai. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender é nos esvaziar. Né? Às vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas e aí o Senhor não tem mais espaço em nós para colocar a vontade dele. Né? Muitas vezes nós não temos espaço para que a vontade de Deus seja cumprida em nós, porque nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de tudo que está ao nosso redor, preocupado com tantas coisas que a gente tem que resolver. Ah, mas eu preciso resolver isso, mas eu preciso resolver aquilo, mas eu tenho que fazer isso. E a gente se esquece de falar, Senhor, me ajuda a fazer isso. Vem comigo, né, nesse dia. Me ajuda nessa situação. Eu não quero que a minha vontade seja feita aqui, mas eu quero que a sua vontade seja feita. Qual que é a oração do Pai Nosso? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. E essa deve ser a nossa oração todos os dias, em todas as situações da nossa vida. Senhor, eu estou passando por isso, mas que seja feita a sua vontade. Eu preciso tomar essa decisão, mas que seja feita a sua vontade. Eu preciso resolver essa questão do meu emprego, que seja feita a sua vontade. Então, um dos principais assim, ingredientes de sucesso para a nossa carreira é fazer a vontade de Deus e nunca viver a nossa própria vontade. O outro ingrediente, nunca se distrair com esse mundo, como eu já falei. Nunca se distrair com esse mundo. Sabe, não deixar esse mundo nos sugar, não deixar esse mundo nos seduzir. Né? Não nos conformarmos com esse mundo, né? A palavra diz isso. A nossa mentalidade ela tem que ser renovada todos os dias, através da palavra. Para que a nossa mente não seja tomada, para que a nossa mente não seja corrompida, né? Por todos os enganos que há nesse mundo, por todas as seduções que há nesse mundo, né? E assim, o diabo, ele é nosso adversário, a gente precisa ter isso em mente, né? O José sempre diz que o diabo não brinca de ser diabo. Às vezes nós estamos brincando com a nossa carreira, nós estamos brincando em ser discípulos, em ser cristãos. A gente está meio que vacilando, mas o diabo, ele está sempre sendo o diabo, ele é o nosso adversário. A Bíblia diz assim que ele anda como um leão, ao nosso redor, procurando a quem ele possa tragar. No momento em que ele achar uma brecha, ele vai entrar e ele vai destruir, porque esse é o papel dele. Né? Ele veio para isso, ele não tem outra missão. Mas o lindo na palavra de Deus e a boa notícia que eu quero repartir com os irmãos hoje é que ele pode estar ao nosso redor, mas o Senhor, através do Espírito Santo, está dentro de nós. Através do seu Espírito, ele habita em nós, nós somos moradas de Deus. E ele dentro de nós, ele nos dá capacidade, ele nos dá graça, ele nos dá condução, ele nos dá tudo que é necessário para que a gente seja bem sucedido e vitorioso nessa carreira. Né? E um dos ingredientes principais, a palavra e a condução do próprio Espírito Santo, para que a gente chegue onde nós precisamos chegar, sempre. O último ponto que nós precisamos tomar cuidado e estarmos sempre atentos é onde estão os nossos olhos. Né? Em Hebreus 12, o que ele diz? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Anderson, você pode ler 2 Coríntios 4, 16, 18, por favor?
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém. Então, assim, uma das coisas para a nossa carreira ser bem-sucedida é olhar para as coisas que são eternas. Olhar para aquilo que nós vamos conquistar em Jesus. Saber que um dia nós vamos estar com o Senhor. Saber que um dia toda lágrima vai ser limpa dos nossos olhos. Nós vamos nos assentar com Ele no seu trono. Isso deve ser o que nos motiva nessa carreira. Isso deve ser o que nos faz correr muito. Fazer discípulos, pregar a palavra para que Ele venha. Para que Ele venha e para que a gente esteja com Ele. Então, não olhar para aquilo que é passageiro. Né? Porque circunstâncias, irmãos, ela muda a todo minuto. Hoje pode estar tudo muito bem, amanhã pode estar tudo muito mal. Hoje pode estar tudo muito mal, amanhã pode estar tudo muito bem. Então, mais uma vez eu repito, quem vive de circunstâncias não alcança propósito. Você não pode se mover por circunstâncias, você não pode se mover por aquilo que você vê, mas você tem que se mover por aquilo que Jesus falou, pela palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que nós temos aprendido. Nós temos que nos mover por aquilo que é espiritual, por aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós vemos é passageiro. Né? Hoje, às vezes, você pode estar vivendo uma luta, uma dificuldade, você pensa assim, nossa, isso não acaba, isso não passa, isso não é resolvido. Né? E às vezes isso está te sugando, isso está te fazendo mal. Por quê? Porque seus olhos estão fitos nisso. Mas você precisa olhar para Jesus e dizer, olha, por mais difícil que seja essa luta, essa situação, eu vou continuar correndo, eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar constante, firme, abundante naquilo que Deus tem para mim. E eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Tanto que no finalzinho do versículo 2 do capítulo 12, fala assim que Jesus suportou a afronta, suportou a vergonha, né? Ele suportou a cruz, porque ele sabia o que estava proposto para ele. Ele sabia o que tinha lá no fim de tudo isso. E nós temos que ter esse sentimento, irmãos, de suportar tudo aquilo que vir, de suportar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as adversidades, porque um dia também nós vamos estar com o Senhor. A Bíblia diz assim que ao que vencer, né? Eu não lembro, está em Apocalipse esse versículo, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, estará comigo no meu reino. Então, é ao que vencer. Então, preste atenção na sua carreira, preste atenção como que você está vivendo, né? O Senhor não nos chama para viver relaxadamente, para viver de qualquer jeito, mas Ele nos chama para correr uma carreira de sucesso, uma carreira de seriedade, né? A termos uma vida que testifique do nome dEle, uma vida que as pessoas vão olhar para nós e vão ter desejo de conhecer Jesus. Assim eram os nossos heróis da fé. Né? Daniel mudou toda uma geração. Nossa. Por causa de uma atitude que ele teve de não se encurvar diante da estátua de Nabucodonosor. Né? Então, as nossas atitudes, elas são observadas pelas pessoas, as pessoas estão nos vendo, elas estão nos olhando nessa nossa carreira. A Bíblia diz assim que nós somos a carta escrita, conhecida e lida por todos os homens. Né? Então, o seu vizinho, ele não lê Bíblia, o seu amigo lá da escola, da faculdade, do trabalho, ele não lê Bíblia, ele está lendo a sua vida. E você, nessa carreira, precisa ser brilhante, você precisa expressar Jesus. Né? Isaías 61 diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre você. A escuridão cobriu as trevas, né? Os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, a nossa carreira, irmãos, ela prega Jesus, a nossa vida, ela prega Jesus. Como nós caminhamos, como nós nos portamos, como nós nos posicionamos, isso muda, isso pode mudar a vida de pessoas. Então, também nessa carreira, nós somos chamados a glorificar o nome de Jesus, né? A levantar o nome de Jesus na nossa carreira todos os dias. Todos os dias. O José sempre fala, né, que quando nós nos convertemos, nós temos dois nomes para honrar. O nome de Jesus, primeiramente, e o nosso. O nome dos nossos pais, né, que nós recebemos dos nossos pais, o nosso sobrenome. Porque, assim, tem pessoas que não se importam com o nome, suja o nome, não está nem aí para nada, né? Mas nós temos esses nomes para zelar. O nome de Jesus tem que ser levantado na nossa vida todos os dias. Zelar também pelo nosso nome. Né?
Então, assim, eu queria concluir, né, dizendo que não há luta sem esforço, né? Nunca haverá uma luta sem esforço, e sem esforço não há vitória. Então, nós precisamos lutar, nos esforçar para que nós alcancemos a vitória, né? Não é só quem corre. Jesus não nos chamou só para correr, mas ele nos chamou também para vencer, né? Permanecer, ser constante, começar no ritmo e ir até o fim, agradando o coração de Jesus, levantando o nome de Jesus, fazendo Jesus ser glorificado na nossa corrida, as nossas atitudes todos os dias. Teve uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim, né, que os grandes feitos são conquistados não pela força, mas pela perseverança. Então, assim, hoje, né, que isso fique muito claro para nós. A nossa conquista, a conquista do nosso alvo, dos nossos objetivos em Jesus, vai ser pela perseverança, pela paciência, pela fé. É assim que os nossos heróis da fé conseguiram. E estão aqui hoje como testemunhas para que nós olhemos para a vida deles, nós entendamos e enxerguemos que é possível vencer toda e qualquer situação, irmãos. Todo e qualquer conflito, toda e qualquer adversidade. Nada que nós enfrentamos é maior do que o nosso Deus. Nada, nada, né? Tudo que nós enfrentamos, a Bíblia diz assim que o Senhor já nos deu vitória, que nós já somos mais do que vencedores. Desde que nós vivamos a palavra dele, que a gente ande conforme a vontade dele, a nossa vitória é garantida, a nossa conquista é garantida. Então, era isso que eu queria repartir com os irmãos, né? Que o Senhor tem falado, falou ao meu coração, tem falado muito ao meu coração. Eu tenho me proposto a melhorar em muitas coisas na minha carreira. Eu sei que eu preciso melhorar em muitas coisas, eu preciso alcançar muitas coisas na minha carreira, abrir mão de muitas coisas, como eu disse para os irmãos, identificar muitas coisas, eliminar muitas coisas na minha vida. Mas eu tenho feito isso através da palavra, eu tenho buscado santidade, eu tenho buscado uma vida que agrada ao Senhor todos os dias, eu tenho buscado na minha carreira glorificar o nome dele. Porque o mais importante de tudo é que o nome dele seja sempre glorificado em nós e na vida da sua igreja. Amém. Amém? Espero que essa palavra abençoe o coração dos irmãos, assim como ela abençoou o meu. Amém. Amém. Deixa eu só trocar de lugar aqui.